Café sem açúcar, filosofia, teologia e um vídeo para você. Eu sou o Paulo, mestrando em filosofia da religião, sou dono aqui do canal Ponderação Cristã. Seja muito bem-vindo, considere se inscrever no canal, ativar o sininho para você não perder nenhuma notificação, porque aqui nós tratamos sobre temas de teologia, de filosofia, de defesa da fé cristã, de uma maneira profunda que dificilmente você vai encontrar aqui no Brasil. E a pergunta que eu quero responder hoje, inaugurando esse bloco de respostas rápidas, não são vídeos tão demorados, para perguntas comuns, muitas das vezes de ateus, mas não necessariamente, afinal, por que Deus não cria pessoas direto no céu? Por que Deus faz com que passemos pela Terra, por essa nossa existência, né? E nesse passar por essa nossa existência, muitas pessoas acabam sendo condenadas, não vão para o céu. Se é o caso, por que Deus não cria as pessoas direto para o céu? Né? Porque Deus não cria as pessoas lá com Ele, ponto, fim. Bom, nós temos que ter em mente o conceito de mundo possível. O que é um mundo possível? Não é nada parecido com o multiverso, tá? Ou melhor, tem analogias, mas não é o multiverso. Quando nós estamos falando em filosofia de mundos possíveis, estamos falando de maneiras alternativas que a realidade poderia ser. Por isso que é um mundo possível. Então, quando eu falo que existe um mundo possível, que o Paulo nasceu não em 1996, mas no primeiro século, não significa que existe um multiverso, né, em que eu nasci nessa época. É só possível que eu tivesse nascido há 2000 anos atrás, né, em vez de ter nascido em 1996. Apenas isso. Então, são descrições alternativas da realidade. Descrições possíveis alternativas da realidade. Assim, o que nós devemos levar em consideração é que talvez todos os mundos que Deus pudesse criar, em que Deus colocasse as pessoas direto no céu, fossem mundos que não valeriam a pena ser criados em detrimento ao nosso mundo. Ou seja, imagina se Deus criasse os seres humanos direto no céu. A primeira coisa que nós devemos levar em consideração é que provavelmente não haveria livre-arbítrio, ou o nosso livre-arbítrio seria grandemente limitado, e assim Deus não nos concederia a chance de escolher o que nós queremos, né? Se nós estamos no céu com Deus, é plausível pensar que nós vamos estar tão fascinados, digamos assim, pelo ser de Deus, que nós não vamos querer fazer algo contrário àquilo que nos mantenha no céu com Deus. E, portanto, não vamos fazer coisas ruins ou erradas. Mas não que nós não vamos porque nós livremente não vamos agir assim, mas porque nós não podemos fazer, dado que a visão de Deus nos leva, não só induz, mas ela nos faz agir de maneiras boas. É como um imã. Você imagina que você está tão atraído por quem Deus é, e você tem uma visão direta de Deus, ou algum tipo de convivência direta com Deus, que isso vai fazer com que você não peque. Deus, portanto, querendo preservar a nossa liberdade, ou uma autonomia maior, querendo preservar maior a nossa autonomia de escolha, pode ter nos criado nesse mundo para que nós tenhamos a liberdade de escolher se nós queremos passar a eternidade com Ele ou não, o que é uma coisa positiva. Né? Deus não vai agir como um ditador, mas Ele vai agir como um gentleman. Né? E, portanto, isso nos induz a ideia de que Deus deixa evidências suficientes para aqueles que têm um coração e a mente aberta acreditar que Ele existe, acreditar na mensagem do Evangelho. Mas as evidências não são tais que coajam a pessoa, como que forçosamente, a acreditar na existência de Deus. Elas são suficientemente boas. E é isso que a gente precisa. São muito boas, etc. Mas não são tais que coajam as pessoas a acreditar. Então esse é um ponto. Outro ponto, né, para Deus respeitar a nossa autonomia. Outro ponto é que você, trazendo a ideia de mundos possíveis mais explicitamente, isso criaria, esse cenário no qual Deus nos cria direto lá na eternidade, criaria um mundo possível, um cenário completamente diferente do cenário atual. E talvez houvessem consequências que não sejam desejáveis, apesar de estarmos na eternidade com Deus. Uma delas é, como eu disse, uma perda significativa de autonomia. Talvez uma outra perda desejável é que há muitas coisas que nós valorizamos na nossa existência terrena
tal como coisas que emergem dos sofrimentos, quantas músicas bonitas, peças de arte, romance, obras de literatura, que muitas das vezes só existem por causa do sofrimento, ou que o sofrimento contribuiu grandemente para a produção dessas coisas, atos de heroísmo, etc. Tudo isso seria perdido se Deus nos criasse diretamente no céu, no qual não há sofrimento, não há espaço, portanto, para atos de heroísmo ou coisas que são produzidas por meio do sofrimento. Então, assim, são apenas exemplos de como isso seria um cenário completamente diferente, que talvez, por mais que seja anti-intuitivo a princípio, não valesse a pena criar. Talvez seja preferível que Deus criasse um mundo de uma maneira tal que nós passemos por esse momento de provação em que nós temos autonomia para escolher se nós queremos ou não passar a eternidade com Deus, e Deus respeita a nossa decisão, e a eternidade é uma espécie de Deus selando a nossa decisão que nós tomamos aqui. Ou pode ser também que se Deus nos criasse diretamente na eternidade, isso implicaria em perdas de coisas que nós valorizamos muito e, portanto, não vale a pena para Deus nos criar direto na eternidade, mas sim nos criar por esse momento de provação no qual nós livremente escolhemos para onde nós vamos, tá? São apenas exemplos. Nós podemos aprofundar e pensar sobre mais possíveis downgrades ou perdas que nós teríamos se Deus nos criasse direto na eternidade, ou possíveis motivos pelos quais Deus não nos cria direto na eternidade. Esses são apenas exemplos. Perda de autonomia seria um cenário diferente no qual nós perderíamos muitas das coisas que nós valorizamos. Também sempre bom levar em consideração que qualquer pessoa que é condenada porque ela livremente escolhe não seguir a Deus, ou ela recusa a operação de Deus em seu coração, recusa a manifestação boa o suficiente de Deus para que ela possa se convencer da existência de Deus, da verdade do evangelho e ser salva. No caso dos não evangelizados, essas pessoas podem ser salvas através do conhecimento de Deus na revelação geral, que é suficientemente claro para quem tiver com o coração e com a mente aberta, ou tem uma explicação molinista para isso também, que eu já expliquei num outro vídeo aqui no meu canal. Enfim, o propósito desse bloco é que seja um vídeo mais curto, mais tranquilo, para vocês assistirem de forma mais rápida, mas ainda assim com uma certa profundidade. Se você gostou, comenta aí que eu faço mais vídeos assim. Para mim, devido à minha rotina, acaba sendo muito mais fácil produzir vídeos rapidinhos assim, né? Eu estudo, eu dou aula de inglês, eu sou professor também de inglês, então é mais fácil de encaixar isso na minha rotina do que produzir vídeos grandes de meia hora, embora eu queira manter as duas coisas, é claro. Gostou? Comenta para eu saber, curte, compartilha, envia para o seu amigo, e é isso. Vejo você no próximo vídeo.